Oi, meu nome é Lucas, aluno de doutorado em odontologia da UFP, e estamos começando aqui mais uma nova temporada do PPGOcast, o podcast do programa de pós-graduação em odontologia da UFP. E hoje é um dia triste para mim, apesar de um dia alegre pelo retorno do podcast, né, nessa nova temporada 2025, mas a minha companheira Flávia, infelizmente, não pôde estar presente, mas eu quero desejar muito sucesso à Flávia. Ela, infelizmente, ela está deixando o podcast porque ela já está acumulando funções dentro do mestrado, na pesquisa e também de trabalho no mundo dela, fora aqui do programa. Mas eu quero dizer para a Flávia que ela mora aqui nos corações de todos nós, viu, Flávia? E que, assim, eu quero te agradecer muito por toda a primeira temporada, que você foi muito parceira aqui com a gente, ajudando a entrevistar. E desejo muito sucesso na sua vida. E espero, assim, que você sempre tenha muito sucesso, porque você é uma menina muito boa e você merece tudo de melhor, tá? Então, assim, fico triste, né? Por hoje ela não está aqui mais com a gente. E espero que em breve eu tenha mais colegas de mestrado ou de doutorado aqui junto comigo, né? Ou se quiserem me substituir também, fica à vontade. E espero que em breve a gente tenha um novo entrevistador aqui junto comigo aqui para gravações. Mas hoje eu quero primeiramente apresentar aqui para vocês, para começar essa temporada de uma forma diferente, essa temporada 2025, e ao invés de trazermos professores do programa, nessa temporada a gente está trazendo alunos, né, que passaram pelo programa, que estão no programa, desenvolvendo suas pesquisas, para eles contarem um pouco para a gente essa trajetória dentro do programa, falar um pouco sobre as pesquisas que eles estão desenvolvendo e contar para a gente um pouco dos bastidores de tudo isso que acontece. E hoje nós estamos aqui com 3 alunas do programa de pós-graduação em odontologia. E eu vou começar falando aqui o currículo delas, que é muito extenso, tem 2 laudas aqui para a gente falar. A gente está aqui com a Letícia Lopes Aguiar Caminha, ela que é aluna de mestrado da professora Marcele Silva de Moura. Temos aqui a Viviane Oliveira do Nascimento, ela que é aluna de mestrado da pós-graduação sob a orientação da professora Marina de Deus Moura Lima. E a Maria Eduarda, que já defendeu a tese de mestrado dela e agora ela já iniciou as aulas de doutorado. E ela foi orientada pela professora Cacilda Castelo Branco Lima. Sejam muito bem-vindas, meninas, fiquem à vontade. Tá certo? Obrigada. Muito obrigada, Lucas. Pois vamos começar, né? E aí, meninas, como é que estão? Como é que tá dentro do programa? Acho que é melhor para falar a Eduarda, né, que já defendeu Do programa podcast? Do programa de pós-graduação. Assim, é uma experiência muito enriquecedora e é engraçado, porque às vezes eu paro e fico, meu Deus, eu tô no doutorado, como assim? Porque é muito interessante, porque dia desses, não faz muito tempo que a gente estava na graduação, né? Eu era da mesma turma da Letícia. Então, ainda tem isso de ter pessoas da convivência da graduação aqui junto na pós. A gente fez mestrado, fez a pesquisa. A Aline também é do nosso grupo. A Aline Matias, ela não está aqui. Infelizmente, não pôde. Infelizmente, a Aline não pôde estar aqui, está na nova etapa da vida. Mas ela também fazia parte do nosso grupo. Foi uma peça, assim, essencial. Né, na nossa pesquisa. E é muito interessante, interessante observar o nosso crescimento aqui dentro. O quanto o programa contribui para o nosso crescimento como um profissional, tanto clínico como um profissional daqui, de dentro do programa acadêmico, porque a gente consegue levar as coisas para dentro da clínica, o que a gente observa aqui de pesquisa, e atuar de uma forma mais... eu esqueci a palavra, mas atuar de uma forma mais baseada mesmo em ciência, não só ali naquela prática cotidiana. Então, é muito enriquecedor. Eduarda, tu se formou aqui na Federal? Foi. Se formou quando? 2023. 2023. Aí tu passou direto do... Foi. Eu nem tinha terminado a graduação. Já tinha sido aprovada no mestrado. E já tinha começado as aulas do mestrado. E aí já passou agora também, está fazendo já o doutorado. O doutorado. Defendeu o mestrado agora, então já está tudo engatilhado. Tudo um atrás do outro. E você, Viviane? Você vem de onde? Terminou a graduação quando?
Eu terminei a graduação em 2022, sou aluna externa, terminei na Uninassal, né, Faculdade Maurício de Nassau, aqui em Teresina mesmo. Terminei e logo depois, né, saiu o edital do mestrado, o que eu posso dizer que realizei um sonho, né, pois eu não conseguia entrar na faculdade, né, na UFP mesmo, na graduação, porém eu me preparei durante toda a minha graduação para poder entrar. Para entrar e estar aqui Isso, no no mestrado. mestrado, E como é que foi a exatamente. experiência do mestrado? Ainda não defendeu, mas praticamente já Isso. cumpriu toda a carga horária, né? Sim, sim. Mas eu faço das palavras da Duda um pouco das minhas também, pois foi muito enriquecedor. Eu costumo brincar com as minhas amigas e com os alunos em si que existe uma Viviane antes do mestrado e uma Viviane depois do mestrado. Pois a gente tem uma ideia do mestrado, mas a gente só entende ele mesmo quando a gente está participando, quando a gente está desenvolvendo a pesquisa, quando a gente paga as disciplinas, é que a gente vai ter a dimensão do quão importante é isso na nossa formação, como profissionais, né? Então, é enriquecedor. Se fosse para fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, porque o crescimento que a gente tem aqui vai muito além do que profissional. É pessoal, é desenvolvimento de vida mesmo. E ter um maior conhecimento em relação à ciência e poder promover a saúde com a ciência, eu acho que é o melhor do mestrado. Mas tem pretensão de fazer o doutorado futuramente? Tenho, sim, com certeza. Não fiz nessa primeira etapa, né? A Letícia e a Eduarda já vão começar, já estão, né, participando do doutorado daqui. Não optei no momento não fazer, mas em breve, com toda certeza, irei participar. Beleza. E você, Letícia? Você se graduou aqui? Sim, Lucas, eu me formei junto com a Maria Eduarda, então, em 2023, em abril de 2023. Nossas aulas já tinham começado no início de março do mestrado, então foi uma época que nós não tivemos férias, né? A gente se formou Já em abril formou? até. Exatamente. A gente começou aqui em março e se formou em abril. Certo. E entrando na pesquisa, sendo bolsistas, sem férias também, então foi um período bem intenso, mas sem dúvidas gratificante, tanto academicamente quanto profissionalmente. Então, eu agora estou entrando no mercado de trabalho, né? Sou agora funcionária da Fundação Municipal de Saúde e eu já estou conseguindo ver o quanto eu vou poder aplicar o que eu aprendi no mestrado. Então, não somente para a área acadêmica, mas a minha visão dentro do meu serviço é completamente diferente. Com certeza. Por conta disso. Então, eu não tenho o que dizer, é algo assim que só tenho a acrescentar. Recomendo, né, que as pessoas venham de mente aberta, de coração aberto, para aproveitar todas as oportunidades, assim como na graduação também, né? E agora, eu e a Maria Eduarda vamos entrar também juntinhas no doutorado, então a gente vai continuar, nossas orientadoras são da mesma área. E é isso. É isso. Então, vamos falar um pouco dos projetos que vocês desenvolveram aqui dentro do mestrado, né? Que eu acho que isso é que eu acho que é o mais interessante para a gente divulgar de vocês, de cada um aí. Cada uma tem uma orientadora diferente, que tem linhas um pouco diferentes, mas elas se cruzam, né? Exatamente. Então, minha orientadora é a professora Marcele, como você mencionou, da saúde coletiva, também odontopediatria, mas a nossa área de pesquisa é voltada para cariologia. Certo. E o que é que tu fez na tua pesquisa, mais ou menos, assim, Então, de forma geral? Eu investiguei a influência dos fatores genéticos no desenvolvimento de cárie dentária. Então, nossa população foi a mesma, né? A amostra é um pouco diferente, de acordo com os nossos critérios de inclusão e exclusão, mas nós trabalhamos com crianças gêmeas de 3, 4 e 5 anos de idade. Todas três. Nós três. Quatro. Nós quatro. Tem As 3 presentes, mais as 4 mestrandas. O nosso grupo de pesquisa não era composto só por nós 4 mestrandas. Tinha uma mestranda a mais, que é a Tainara, que ela entrou no ano seguinte, né? No caso, ela entrou no passado. Ano passado. A pesquisa já estava em andamento, mas a gente tinha 7? Acho que eram 7. 6, né? Não no final. Inicialmente 7. Isso, 7. A gente tinha 7 PIBICs junto com a gente. Foi uma força-tarefa, digamos assim, para a gente conseguir o nosso objetivo. E cada um estava investigando uma coisa diferente. A da Letícia era cárie associada com fatores genéticos. E o teu, Viviane? O meu era HSMD, que é hipomilerização de segundos molares descidos. E o teu, Eduarda? O meu era bruxismo do sono. Bruxismo do sono. Isso. Explica pra gente um pouquinho o que é o bruxismo do sono.
O bruxismo do sono é o ato de ter movimentos mastigatórios durante o sono, não necessariamente estando associado a um distúrbio. Em indivíduos saudáveis, ele é considerado um comportamento que pode ocorrer. E a gente observa que está acontecendo com muita frequência nesses tempos, porque a gente está exposto a muita coisa. Tem uma associação com os fatores ambientais, como estresse, como ansiedade. Investiga-se também com relação ao uso de telas. Então, a gente está exposto a muitos fatores que podem estar associados e as crianças não estão muito distantes disso, né? Uhum. Então, nosso objetivo foi de avaliar, para além desses fatores que são ambientais, observar se também nessas crianças tinha alguma influência genética. Por isso, a gente estudou o bruxismo do sono nas crianças gêmeas. Crianças gêmeas. Isso. E o teu, Viviane? O meu segue quase que na mesma pesquisa, a linha de pesquisa das meninas, só que é buscando justamente um defeito diferente. No caso meu, que é HSMD, né, defeito hipomerização de segundo molares de tecidos, é um defeito de desenvolvimento do esmalte dentário, né, de caráter qualitativo, com etiologia multifatorial. Então, assim, existem vários relatos na literatura de algumas possíveis interações, tanto do ambiente, como genético, epigenéticos, enfim, que podem estar envolvidos, porém ainda não é totalmente determinado isso. Então, a gente observou também, a gente consegue observar bastante aqui na clínica que da UFP mesmo, na odontopediatria, que está aparecendo cada vez mais crianças com esse comprometimento. Então, assim, nós pesquisamos, no caso, a minha linha de pesquisa foi na dentição decídua, porém a gente vê que esse defeito também é muito presente na dentição permanente. Então, o nosso objetivo é tentar identificar melhor, principalmente essa condição na dentição decídua, para até mesmo, quem sabe, buscar ver alguma forma preventiva para evitar com que os defeitos, né, desse esmalte, que podem ser prevenidos, não acabem comprometendo de forma severa, né, essas crianças e até mesmo impedir que, caso ela tenha isso na dentição permanente, que ela não sofra os defeitos mais severos da condição. Certo. E deixa eu te perguntar outra coisa. Também foi com gêmeos? Isso, com gêmeos foi também. Buscando fatores ambientais e tentando ver Exato. E aí, encontrou alguma coisa? Então, não posso dar muito spoiler, porque eu ainda vou defender em breve, mas eu posso deixar uma prévia de que nós achamos alguns dados bem interessantes relacionados a esses fatores, tanto genéticos. Não, mas tu vai soltar alguma coisa pra gente aqui. Uma coisa, pelo menos. Deixa eu melhor, depois eu mando um convite para todos comparecerem no dia da defesa. E você, Letícia? Bom, como eu falei, nós trabalhamos com cárie e nós tivemos, assim, de maneira geral, né, questão de prevalência na população. A nossa população foi um estudo censitário. Então, nós avaliamos todas as crianças gêmeas de 3 a 5 anos de idade de Teresina, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Por isso que a Maria Eduarda falou que foi uma força-tarefa. Né? Nossa pesquisa nossa coleta de dados foi de janeiro a agosto. Né, de 2024. Então, foi realmente uma força-tarefa. Nós tínhamos todo um quadro de organização. Ao final do dia, a gente organizava quais eram as escolas que nós iríamos no dia seguinte, qual carro, quais mestrandas, quais pibiques, os materiais, já deixava tudo organizado, porque as escolas funcionam mais cedo do que as nossas aulas aqui, né, na pós-graduação. Então, a gente tinha que chegar mais cedo para conseguir pegar essas crianças e avaliar. Fora que um detalhe também é que não foi só a força-tarefa do desenvolvimento da pesquisa, mas o que veio antes dela, né? Toda a parte de calibração de nós 4 como mestranda, o treinamento dos alunos também, dos PIBICs que estavam envolvidos no projeto, desenvolvimento do próprio formulário. Então, assim, foram muitas etapas. Então, desde quando a gente entrou no mestrado, já foi desenvolvendo logo tudo. Na verdade, nem foi quando a gente entrou que começou, porque essa pesquisa ela foi organizada em 2020. Tem até uma coisa muito interessante, porque eu e a Letícia iríamos participar dessa pesquisa como PIBICs. Como alunas da graduação. Como alunas da graduação. Só que aí teve a pandemia, né? E, infelizmente, as mestrandas que estavam aqui no PPGO, que eram quem ia conduzir, não conseguiram tocar para frente o projeto, e o projeto ficou guardado até 2023, que foi quando a gente entrou, e as professoras decidiram realizar a pesquisa junto com a gente.
Então já vem de essa ideia já vem de tempinho. uma longa data de trabalhar com Isso. gêmeos, né? Vocês falaram que vocês pegaram toda a população de gêmeos de Teresina. E aí? Sim, todas Eu as vi que tu crianças, ia perguntar como tu ficou assim. todas as crianças de 3, 4 e 5 anos de idade. 3, 4 e 5 anos, gêmeos de Teresina. Isso. Aí você- Primeiro, desculpa te interromper. Entramos em contato com as escolas públicas e privadas, né? Então, nas públicas, a gente foi na Secretaria de Educação, a gente solicitou, né, uma lista com as CMEs, no caso, devido à faixa etária. E aí a gente começou a entrar em contato com cada escola, perguntava, a gente se apresentava, explicava sobre a pesquisa e perguntava se tinha gêmeos na faixa etária. Da mesma forma, a gente fez com as escolas privadas. Aí já foi um pouco mais difícil, né? O acesso já é mais complicado, mas a gente tentou de todas as maneiras possíveis e a gente teve um resultado. Tinha distinção se era gêmeos univitelínicos ou bivitelínicos? Não, Qual na era? realidade funcionou com os bi, né, que são os gêmeos não idênticos, funcionaram como um grupo controle, né, basicamente. Então, nós comparamos gêmeos idênticos com gêmeos não idênticos. Então, no meu caso, eu comparei se o gêmeo 1 tinha cárie no dente tal, o gêmeo 2, irmão dele, tinha também? Eles eram idênticos, não idênticos? Então, de maneira geral, foi esse tipo de comparação que a gente fez, né? Tanto no diagnóstico quanto nos fatores associados. E por que pesquisar em gêmeos? Era essa a minha próxima pergunta. Por que pesquisar em gêmeos? Porque a gente tem a oportunidade justamente de comparar pessoas que vivem mesmo de ambiente. maneira semelhante, né? Então, tecnicamente, o que a gente espera é encontrar com crianças gêmeas, que os dois tenham a mesma alimentação, tenham os mesmos cuidados pelos pais, pelos Moram na mesma responsáveis. residência, Moram na mesma comem da residência, mesma comida, vão pra mesma provavelmente têm os escola. mesmos hábitos de escovação. Exatamente. Então, é como se a gente conseguisse estabilizar os fatores ambientais para, então, avaliar a genética, que é o que diferencia o gêmeo monozigótico do gêmeo dizigótico, né? O gêmeo idêntico do não idêntico. Então, essa é a base da nossa pesquisa. E no teu estudo, não sei se pode soltar algum resultado prévio. Encontrou, assim, o que é que de interessante tu encontrou? Tu pode contar, assim, pra gente. Bom, a prevalência de cárie foi uma prevalência considerável, né? Considerando que a gente tem uma população que tem acesso à água fluoretada, no entanto, a gente continua investigando para ver, né, se essa fluoretação realmente está acontecendo da maneira que deveria acontecer. E, em relação à genética, a gente identificou que os gêmeos monozigóticos eles tiveram mais coincidências no diagnóstico, né? Então, eles tiveram mais compatibilidade no diagnóstico. Então, quando um tinha, geralmente o outro também tinha, mais do que quando comparado aos gêmeos não idênticos. E, fazendo as nossas análises, a gente conseguiu observar que essas coincidências eram mais fortes ainda quando a gente considerava a gravidade, né, da cárie dentária. Então, o que a gente supõe é que pode não influenciar, a genética pode não ter tanta influência no desenvolvimento inicial, né, da cárie dentária, mas na gravidade, na progressão da doença, pode ter um maior efeito. Tem alguma compatibilidade ali. Tem alguma coisa que Isso. determina aquela progressão daquela lesão, daquela característica, daquela Mais forma. associado, a progressão está mais associada a essa influência genética, né, no caso. Foi o que nós podemos observar. Mas, assim, nossos estudos têm limitações, né? Um estudo transversal. Uhum. Apesar de ter sido realizado numa população censitária, a gente não avaliou polimorfismos, né? E aí, apesar de alguns estudos já identificarem que alguns polimorfismos em genes reguladores da melogênese estão associados... Pronto, explica aí essa palavra difícil, polimorfismo. O que é que ela significa? Bom, são alterações que acontecem nos genes, né? E, no caso, alguns genes que estão associados ao desenvolvimento do esmalte dentário têm sido associados a uma maior gravidade da doença, por exemplo. Então, certo. se determinado par de gêmeos tem esse gene, talvez eles sejam mais suscetíveis a desenvolver a cárie dentária. Então, o meu foco, por exemplo, foi justamente
visando essa suscetibilidade individual à cárie dentária, para a gente saber se existe ou não alguma influência genética nesse ponto. Tá certo. Se eu trouxer um paralelo do teu estudo com o da Viviane, será que eu vou encontrar alguma coisa próximo do que ela disse, Viviane? Agora eu vou... Não quis contar os detalhes do estudo. Eu vou deixar a Viviane responder. Se ela não responder, eu vou dar spoiler. Então, mas assim, posso dizer que sim, meio que eu encontrei alguns dados parecidos com o da Letícia também, né? Que assim, meio que a ideia foi justamente buscar identificar algum fator genético, não genético assim, polimorfismo, né? Algo mais aprofundado, mas tentar ver a contribuição da genética no desenvolvimento desse defeito. E sim, também eu pude encontrar, né, um dado interessante em relação a isso. Também foi mais a coincidência de diagnósticos foi maior, né? Principalmente nos gêmeos monozigóticos, né, são os gêmeos iguais, né, que a gente costuma dizer, assim como também a prevalência encontrada nessa população foi bem considerável, né, então é um ponto assim similar ao da pesquisa da Letícia. E em questão de característica, tu encontrou assim semelhanças também entre as razões? Semelhanças também, tanto a questão do diagnóstico como também da severidade, né, severidade que a gente pôde encontrar tanto nos monozigóticos como também dos dizigóticos. Isso. E quanto ao bruxismo, Maria Eduarda? O bruxismo, a gente também observou uma maior coincidência de diagnóstico, né, quando os dois tinham, ou quando os dois não tinham, nos gêmeos monozigóticos. E aí a gente calculou também, que as meninas não falaram ainda, mas a gente calculou a herdabilidade, que é o quanto a genética explica determinada condição. É a porção de determinada condição que pode ser explicada pela genética. E na nossa pesquisa, a gente encontrou o resultado de 94%. Do bruxismo do sono, que pode ser explicado pela genética. Só que, como a Letícia falou, a gente não pode tomar como uma verdade absoluta, né? certeza. Nosso estudo não permite isso. Mas foi um resultado interessante. Se eu não me engano, o nosso estudo é o primeiro que calcula a herdabilidade do bruxismo do sono. Então, é algo que se deve levar em consideração, porque o bruxismo não tem uma causa definida. Ninguém sabe assim, é por isso. Não, é multifatorial, assim como a HSMD. Sofre interferência de vários aspectos. Então, a partir do momento que a gente vê que tem alguma contribuição da genética, já é possível a gente perceber, então vamos aqui tentar minimizar algumas características do ambiente, né? Vamos tentar levar um estilo de vida mais saudável, diminuir telas, por exemplo. Pronto. Que são outras coisas que contribuem. Agora eu quero saber dos bastidores das pesquisas. Melhor parte. A melhor parte Me conta aí, como é que foi desenvolver o projeto? Bom, já que eu já estou falando aqui... Já tá falando. Foi muito bom, porque, assim, como a Maria Eduarda explicou, a gente já recebeu, né, das mestrandas anteriores, o projeto já bem encaminhado, né? E nós fomos fazendo algumas alterações de acordo com as pesquisas individuais. Então, assim, nós tivemos muita assistência, é uma pesquisa grande, muito grande. Então, se a gente não tivesse tido a assistência das agências de fomento, então nós tivemos um incentivo financeiro da UFP, né? As nossas bolsas, eu fui bolsista da CAPES, a Maria Eduarda da FAPEP. Então, tudo isso nos possibilitou realizar a pesquisa. Isso de maneira inicial. Agora, as aventuras foram diversas. Por me conte as aventuras, Maria Eduarda. Depois, nessa parte de planejar, de escrever o projeto, qualificamos, fizemos a calibração, nós 4. Aí a gente foi para a parte de executar, né? Nisso a gente ligava para as escolas, e aí às vezes tinha uma escola aqui na Zona Leste, mas aí tinha outra lá na Zona Sudeste, e aí só tinha um pá em uma, um pá em outra, mas a gente tinha que ir atrás de cada pá, porque cada pá contava. Então, a gente ficou muito feliz, acho que na primeira semana, foi no segundo dia, eu não lembro. A gente tinha meta para ver quem é que conseguia encontrar mais gêmeos. A gente encontrava mais gêmeos. E aí, tarde. Um dia a gente encontrou 10 pares. Nossa, a gente ficou tão feliz que a gente conseguiu fazer o exame em 10 pares.
Mas era assim, a gente saía buscando e era pingado, não era tipo, a gente vai aqui numa escola aqui na Zona Leste e vai encontrar 20 pares de gêmeos. Não aconteceu. Mas... Chegava aí em um e só tem um. E só tem um. Às vezes o gêmeo faltava. E aí... Não coincidia o dia da pesquisa com o dia que ele queria... E aí a gente entrava em contato e tal. Às vezes a gente ia na escola somente para saber se lá tinha gêmeos. Por isso foi tão importante o incentivo financeiro que a gente recebeu da universidade, porque foi muita gasolina para rodar a cidade. Geralmente, a gente tinha... Quantos carros que a gente saía geralmente daqui? 3. Eram 3? No início, a gente tinha 3 carros, né? E aí, já mais pro final, foram 4. Foram 4. Então... Às vezes a gente saía daqui e se juntava todo mundo, né? Nós nos juntávamos as 4 mestrandas no começo, os 7 FIBICs, e aí a gente fazia as equipes. E aí cada um tinha uma rota, e aí a gente ia. Às vezes era aqui na zona urbana, mas às vezes era na zona rural, e aí teve uma vez até muito engraçado. Tava só eu e a Letícia nesse dia, não tinha PIBIC. Acho que as meninas estavam em clínica, a Aline e a Vivi. Lá vai a gente, Semeiro e Moeiro. Lá na zona sudeste. Zona rural da zona sudeste. Aí a gente pegou aquela estrada do Rodoanel, saiu. E aí o mapa mandou dobrar. Eu disse, Letícia, aqui não dobra não. Saía do asfalto para a terra. Eu disse, Letícia, mas aqui não vai. E a terra estava toda... Quando a água corta a terra, né? A estrada, estava toda cortada. Eu disse, Letícia, tem certeza? Tá mandando ir por aqui? Eu disse, meu Deus. Aí, beleza, a gente foi. E estrada de terra, a gente só viu os sítiozinhos. E, meu Deus do céu. E Tem uma escola aqui, será se tem? No começo do ano, com chuva, nublado no dia. E aí a gente foi. Chegou na CMEI, então a gente conversou com a diretora, a gente descobriu que lá, de fato, tinha um par de gêmeos, mas eles não estavam na escola, não sei se eles estudavam de manhã. E a gente foi à tarde. Nós fomos à tarde, eles estudavam de manhã. E a gente... Não, mas pelo menos lá tem gêmeos. Beleza. Aí foi para ir embora. Não tinha área de telefone, o mapa não pegou mais, a gente só tinha o trajeto lá. A gente só tinha a memória da boa motorista, Maria Eduarda. E aí, a gente, Letícia, embora, seguir essa estrada aqui, ela vai ter que dar em algum lugar. Vai ter que sair em algum lugar. E aí a gente foi seguir na estrada, sem área. E só tinha mato, e o mato fechando assim, a estrada. E a gente rodou. Acho que a gente passou uns 15 minutos rodando nessa estrada. Não tinha casa, não tinha nada. Não tinha nada ali, só mato. Gente, meu Deus, será que a gente se perdeu aqui? Socorro. Menino, foi tanta alegria quando a gente viu a estrada. Eu disse, não, essa estrada aqui, ela já é de asfalto em algum lugar, ela vai ter que dar. E ela disse, Dudu, onde é que a gente tá? Eu disse, não sei, mas em algum lugar a gente chega. E foi. E era assim, tipo, às vezes, quando era na zona rural, tinha dessas coisas. Mas também foi muito bom, né? Tipo, a gente teve experiências muito boas da zona rural. Tinha vez que a gente nem ia só na escola, a gente ia na casa. Aconteceu da gente fazer exame na casa das crianças, quando a criança faltava, e aí, por ser longe, a gente perguntava, né, se a gente podia fazer o exame, a família autorizava. Lá estava a gente indo na casa das pessoas para realizar o exame. A pesquisa era transversal, né? Então tinha pelo menos esse ponto. Isso era um ponto de contato com cada criança. Não tinha que ficar naquele acompanhamento. Assim, a gente primeiro entrou em contato com as escolas, como eu tinha falado. Depois, nós fizemos uma primeira visita às escolas para explicar pessoalmente sobre a pesquisa e para entregar os questionários. Então, a escola que conversou com os pais... Com os pais, para ter o termo de consentimento, né? E aí já entregou o envelope que tinha os termos de autorização e também o questionário. Aí, depois, a gente voltava para buscar o questionário e para examinar as crianças. E aí, às vezes, acontecia, né? De quando a gente chegava aqui na universidade, ia digitar, ia verificar o questionário, faltava uma pergunta ou outra, aí a gente ia entrar em contato. Às vezes, a gente tinha que voltar na escola para ver se achava o pai, para tentar preencher a resposta. Serviço muito. Por isso que o nome é trabalho, né? Exatamente. Realmente é trabalho. Trabalho. E você, Viviane, tem alguma história interessante aí para contar para a gente? Acho que, assim, quando a gente trabalha com crianças, sempre vai ter alguma história interessante, né? Mas, assim, eu me lembro de vários momentos eu saindo
com as meninas, tanto com a Eduarda, com os Pibics também, com a Ana, enfim. E, assim, era sempre uma aventura quando a gente ia para as escolas, né? Porque eu me lembro de uma vez que a gente estava... Eu não me lembro o nome da CEMEI que a gente estava, mas estava eu e você, Duda, que a gente deitou no chão para examinar. Exatamente, a gente deitou no chão para poder examinar a criança. Assim, a gente entrou no mundo da criança para poder ela entender que a gente estava ali para brincar com ela, pode-se assim dizer. Que a gente, no nosso papel ali, era somente coletar informações, a gente não fazia nenhuma intervenção. Então, a gente só queria olhar os dentinhos deles e ver como é que está. E caso a criança tivesse alguma necessidade, todas das crianças que foram avaliadas na nossa pesquisa, se tivessem alguma necessidade, a gente conversava com os pais e dizíamos que eles poderiam vir para a universidade realizar o tratamento aqui. Legal. Isso. Então, no caso, assim, eu só me lembrando, assim, o que mais recordou na minha memória, assim, foi esse momento que eu com a Eduarda me deitando. Tem foto, inclusive, desse momento da gente porque deitando se a criança não permitisse o exame, a gente deixava. ela era excluída da pesquisa. E aí a gente ia perder um par de gêmeos. Às vezes só um não queria. Teve outro caso também, que foi a Aline, que estava com a gente. Tu estava nesse dia? Eu não lembro também a CEMEI. Era a CEMEI depois do Porto Alegre. Eu acho que tu estava, que era um parzinho, um menino e uma menina. E o menininho não deixou fazer o exame. Tem até uma foto bem engraçada da irmãzinha dele. Ela pega a lanterna e mostra assim o dente para ele abrir a boca, porque ele só precisava abrir a boca para a gente olhar. E aí, só que ele não deixou. Acho que o menininho era autista, se eu não me engano. E aí ele não permitiu. E aí tudo bem, né? Era um par que era excluído. Nesse dia que a gente estava com a Vivi, acho que também era um parzinho de gêmeos que era autista. E aí a avó dele estava junto também. E eles sentavam no chão e a gente sentava no chão junto e dizia, vamos aqui, deixa a tia ver. Até que a gente conseguia convencer a criança a deixar a gente fazer o exame, mas tinha muito disso também. E os pais? Assim, como era a receptividade para a pesquisa com relação aos pais? A gente até teve uma aceitação muito boa, né? Porque realmente a gente entendia que é algo delicado você chegar assim... Tinha muito pai que perguntava, mas como vocês descobriram que tinha gêmeo na escola? A gente... o projeto tá aqui, o comitê de ética, passou tudo direitinho. E a gente explicava o que tinha sido feito. Teve um pai que fez até um grupo com a gente no WhatsApp para a gente explicar, porque no questionário tinha os nossos telefones. E aí ele fez um grupo no WhatsApp pra gente explicar pra ele o que era, e ele, aceitou super. Nesse caso, o exame foi feito até aqui na UF, porque ele disse que queria acompanhar, e quando o pai queria acompanhar, a gente também permitia. Né? Prefiro que seja feito comigo junto, a gente deixava. E foi super tranquilo, assim, na maioria das vezes foi muito boa até. Teve muito paciente que vocês conseguiram trazer para a UFP para fazer tratamento? Muito, né? A gente conseguia encaminhar, inclusive, para a própria clínica, né? Tanto da clínica de odontopediatria como da clínica infantil. Então, às vezes, quando os próprios alunos tinham dificuldade de encontrar a paciente, a gente tinha um banco de dados completo, cheio de telefone e informações para eles poderem atuar, né, na clínica. Então, é bom que esses pacientes ajudaram vocês na pesquisa e tiveram teve um retorno, um benefício, né? É importante. E alguma história interessante, Letícia? A minha história interessante precisaria de uma terceira pessoa aqui para contar, né? Mas foi um dos nossos PIBICs. Eu já sei qual é. O Jaime. Nós, nesse dia, a gente já estava finalizando as escolas, assim, que... Era o último dia que a gente estava indo. Foi. E aí, era a última escola da manhã. E já estava perto das férias das crianças. Então, assim, a gente tentou acelerar o máximo possível e foi para a última escola. Acho que eram umas 10h30, mais ou menos, quando a gente estava chegando lá. E aí, vinham duas criancinhas caminhando, né? Aí eu olhei assim... Duas menininhas, o penteado igual, a mochilinha igual, a fardinha igual. Aí eu disse assim, meu Deus, elas são gêmeas? São gêmeas? Parecem gêmeas. E aí, quando a gente dobrou a esquina, era a escola. Quando a gente chegou lá, a gente falou com o porteiro, né? A gente veio avaliar as gêmeas. Eita, elas acabaram de ir embora. Aí eu olhei pro Jaime, o Jaime olhou para mim, e assim, mentalmente a gente se comunicou e ele saiu correndo.
atrás das gêmeas. Vai, Jaime, a gente vai atrás de ti depois, só vai. Aí a gente entrou na escola para conversar com a direção, pegar o questionário, né? E aí a gente entrou em contato com ele para saber. Ele literalmente conseguiu encontrar as meninas. Assim, Elas estavam quase entrando em casa. e elas Morava perto foram. da escola. Morava Sim, pertinho. elas foram acompanhadas pela irmã mais velha, que tinha, assim, acho que uns Acho que ela era uma adolescente. 14 anos, Era, mais por ou aí. menos. E o Jaime, meu Deus do céu, na hora que eu chegar perto dessas meninas correndo, elas vão sair correndo de mim. Mas graças a Deus, assim, foram bem receptivas, né? E aí... Os pais já tinham assinado o termo, autorizando. Já tinham respondido. Então, eles já estavam cientes da pesquisa, né? Aí, quando o Jaime falou com a irmã mais velha, né? Disse, sem fôlego. É porque eu sou da pesquisa com as gêmeas. A gente precisa avaliar elas. Aí, a irmã mais velha chamou a mãe. E aí, eles ficaram aguardando a gente. Aí, a gente... Ela disse, não pode entrar. E aí, o Jaime ficou lá no terraço da casa dela, sentadinho. olhando pra rua pra ver se a gente tava chegando. A gente ainda se perdeu pra achar a casa. Mas aí achou e a gente fez o exame. Foi realmente muito engraçado. A gente literalmente correu atrás de gêmeos. Foi bem legal, né? A experiência. Acho que deve ter sido enriquecedor para a vida de vocês, né? Essa experiência. Estar em campo, Sim. de fato, vendo a realidade, as necessidades da população e dando uma resposta, trazendo esses pacientes e oferecendo o serviço. Acho que é o mais interessante. Porque, assim, para nós, pesquisadores, de forma geral, para a comunidade científica, os dados são importantes. Mas eu acho que o que é mais importante é a resposta que a gente dá para a população. Porque, afinal, tudo que a gente faz em pesquisa, a gente faz com financiamento impostos, né, da população, do governo, mas para gerar benefício para a sociedade. Então, acho que o interessante da pesquisa de vocês é isso, é que levantou dados de campo para trazer mais conhecimento, trazer mais informações. E, em contrapartida, nós vamos levar essas informações para a comunidade de forma geral. E, no mesmo momento, vocês conseguiram pegar pacientes para ver essa condição de saúde bucal e, caso tivesse a necessidade, já oferecer, a UFP disponibiliza do serviço e vocês vão conseguir ter esse atendimento de forma gratuita, né? Sim, sem dúvidas. E você falou sobre as realidades, né? Então, foi algo assim que, tanto para mim, eu tenho certeza que para as meninas também, que nos acrescentou demais. Então, a gente pôde ver exatamente qual é a realidade. A gente chegou a examinar quase, acho que 11, 12 pares de gêmeos numa das escolas privadas de Teresina mais tradicionais. E a gente foi lá para a zona rural da zona sudeste, para a zona rural da zona sul, zona rural leste, norte. Então, assim, a gente viu diferentes realidades. E nós tivemos diferentes respostas também. Então, tinham pais das escolas públicas que eram muito receptivos, já tinham outros que não eram tanto, que a diretora falava para a gente, olha, eu não recomendo, se for para avaliar, se permitirem, avaliem aqui. Assim, melhor não ir na local casa, mais porque a criança de alta vive, periculosidade, então não recomendo que vocês cheguem até a casa. E outros pais já de escolas privadas que nunca nos responderam, né? Então, assim... Mas tiveram vários que responderam também. Não, com certeza. Eu estou falando das duas realidades, né? Então, boas respostas, ótimas respostas e respostas não tão boas em todas as realidades, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. E a gente conseguiu ver isso também, essa repercussão na saúde bucal das crianças, né? Então, tinha casos que a gente ficava assim, meu Deus do céu. E doía o coração da gente, porque a gente via assim... A gente observava no exame, às vezes, uma criança de 4 a 5 anos, ela não tinha nenhum dente na boca. E a gente ficava... Teve um exame, eu acho que eu não sei se eu estava contigo nesse dia, que era um par monozigótico, e a gente ficou observando eles no recreio, porque a gente chegou no recreio e ficou esperando para terminar, para a gente poder examinar. E eles estavam bem quietinhos, assim, os dois na mesa, e a gente ficou, meu Deus, o que será que essas crianças... Todo mundo brincando. Estavam os dois lá sentadinhos, bem retraídos, e a gente ficou observando eles. Disse, será que eles vão dar trabalho pra gente na hora de examinar? A gente já tava pensando assim. Aí lá vem essas criaturas, vieram com um lanche na mão ainda, eles nem tinham comido. E aí, na hora que a gente
foi escovar os dentes deles antes do exame, que a gente olhou, eu já fiquei assim, meu Deus. Eu falei, meu Deus, esses meninos tão tristes desse jeito, porque não tem como eles não estarem com dor, com um monte de abscesso. Então, assim, era uma situação que partia o coração, porque a gente não tinha o que fazer. A gente só tinha como entrar em contato com os pais, avisar que a criança, pedir, por favor, para que eles trouxessem, mas os pais precisavam trazer para consentir e ter para poder intervir. A proatividade de trazer o filho. Infelizmente, nesse caso desse pai, a gente não obteve nem resposta dos pais para trazer. A gente quase se dispôs a ir lá trazer, mas a mãe infelizmente não queria. Realidades. Então, era uma coisa assim que doía o coração. A gente voltou triste nesse dia aqui para a UFP, porque não tinha como uma criança daquela ter qualidade de vida. Não tem como. Era um caso, inclusive, que claramente a criança não conseguia mastigar. Né? Por isso que eles estavam tão quietinhos lá. Retraídos. Porque sentia dor quando mastigava. As professoras sabiam, né? A diretora sabia. E aí passaram a história. Olha, assim, a gente tenta conversar com os pais, tenta conscientizar, a gente vai falar que vocês vieram, que eles estão precisando, mas é uma situação bem complicada. E, assim, não foi um caso único, né? A gente encontrou vários casos. A gente encontrou casos também dos gêmeos. Isso é interessante. Idênticos. E a situação bucal completamente diferente um do outro. Então, um não tinha um dente cariado, não tinha uma mancha branca. E o outro tinha do menos grave ao mais grave. Né? Então, precisava... Em quase todos os dentes. Em quase todos os dentes. Então, assim, precisava de tratamento... de terapia pulpar, precisava de coroa, precisava de extração, precisava de tudo. E, assim, a gente até investigou mais a fundo esse caso, né? Então, a mãe amamentou um por mais tempo e o outro ela não conseguiu amamentar. Então, ela dava alimentos mais cariogênicos, começou a dar bem mais cedo para o outro. E foi uma situação bem complexa, que esse caso a gente conseguiu trazer para a universidade. Um deles, né? No caso, que o outro não tinha necessidade de tratamento. Eu tenho só mais uma pergunta em relação à pesquisa, assim, de fato. A amostra de vocês, ela foi muito grande, assim, porque vocês falaram que teve muito trabalho. Foi mais ou menos quantos pares de gêmeos foram avaliados? Assim, divergiu entre as pesquisas? Sim. É de acordo com o cálculo amostral, né? Para cada um, na verdade, o desfecho. Não teve cálculo. Porque como o nosso objetivo era avaliar todo mundo, a gente foi atrás... Isso. A gente foi atrás do número total. A gente foi lá no Sinasc e a gente encontrou, acho que 597, se eu não me engano. Indivíduos ou pares? Indivíduos, né? 598 crianças, era 600, gêmeas. Não? Eu era 600. Era um número bem próximo a 600. Né? Aproximadamente 600 crianças gêmeas nascidas num período na janela que a gente precisava pesquisar. De 3 a 5 anos. E tinha que ser de gestação dupla. A gente não contava, por exemplo, quando era trigêmeo. Tinha que ser os dois. E, tipo, caso um tivesse falecido, aí não entrava. Então, tinha que estar os dois gêmeos. No nosso caso, eu acho que a gente identificou 325 pares de gêmeos, mas participaram da nossa pesquisa 239. Só que aí, desses 239, critérios, né, a gente aplicava os critérios. Na minha, no caso, ficaram 219. E como foi um estudo que teve exame clínico, quando a gente compara com outros estudos que foi realizado, é uma amostra muito boa, principalmente considerando a faixa etária, o número que a gente tinha, né? O número total que a gente considera assim que foi muito bom. Com certeza. O tanto de crianças que a gente encontrou. Tem uma coorte, né, de gêmeos. É a coorte que eles Aquela de pesquisando. bruxismo da Finlândia? Não, do sul. Não estou recordando de agora. Pelotas? Não é coorte, da USP. não. É o painel da USP. Tem o painel da USP, faz pesquisa com gêmeos, né? E faz pouco tempo que eles chegaram a 100 pares. E aí, claro, que é uma situação completamente diferente, mas que a gente pode traçar um paralelo e mostrar que foi uma amostra bem relevante a de vocês. Exatamente. Foi um período curto, né? Claro que Teresina tem... bem menos bem menor. Sim. É bem menor também. Mas a gente conseguiu
ver que realmente deu certo. Foi do jeito que a gente queria. E para finalizar, assim, eu queria saber de cada um a expectativa do futuro. 2 já estão fazendo doutorado, uma diz que tem pretensão de fazer. Como é que você vê, Maria Eduarda, daqui a alguns anos? Eita. Pretende seguir essa linha de pesquisa no doutorado? O que é que tu planeja assim, fazer nos próximos 4 anos? A gente vai seguir nessa linha da odontopediatria, né? Que é o que eu gosto. Tu continuou com a mesma onde eu gosto de orientadora? atuar. Sim, continuo com a professora professora Cacilda. É a parceria aí que vem de muito tempo. E a gente vai... Ainda não sei o que eu vou pesquisar no doutorado. A gente ainda não sentou para conversar. Mas só da nossa pesquisa e do nosso banco de dados tem muita coisa ainda para explorar. Mas daqui a alguns anos eu me vejo na área tanto da pesquisa quanto da docência, porque foi a experiência não só do mestrado, mas foi lá no PIBIC que eu comecei a abrir os olhos para isso. Então, lá no PIBIC já foi algo assim muito enriquecedor para mim. Tá aqui no mestrado me abriu ainda mais os olhos para essa área, ter a oportunidade de dar aula para graduação na disciplina em que eu faço estágio, ter a oportunidade de orientar alunos de PIBIC. E é muito gratificante assim, você ver o aluno que você orientava apresentar o TCC, defender lá o seu TCC, ganhar um prêmio no congresso. Nossa, eu fiquei muito feliz com um primeiro lugar que a orientanda de PIBIC da professora, Cacilda, conseguiu na JAL. Foi assim, eu fiquei muito emocionada na hora. Eu fiquei, nossa, então assim que é ser professora, que legal. e é muito, muito bonito, de verdade, ver alguém amadurecer, né? Formar alguém. Então, espero seguir nesse caminho. Seguir nesse caminho. A Viviane? Eu penso da mesma forma, né? Então, o que eu pude adquirir de conhecimento, né, durante o mestrado e também com os dados da minha pesquisa, eu pretendo continuar seguindo isso. Futuramente, que Deus me permita fazer um doutorado também. Quero seguir na odontopediatria, porque eu costumo dizer que a odontopediatria me escolheu, né? Então, eu espero, daqui a uns anos, poder observar que os dados da pesquisa, né, da minha linha de pesquisa, possa ter contribuído com mais estudos ainda, né? Que esses dados tenham servido como base para outros estudos também nessa mesma área, que eu sei que existem muitos fatores que ainda precisam ser observados e estudados para que possa ser melhor compreendida um fator que está cada vez mais presente, infelizmente, né? E, assim, em relação ao profissional, é poder crescer cada vez mais na área de docência. Eu acho o ato de ensinar algo muito bonito. Na minha família, eu tenho vários professores. Então, eu espero poder contribuir cada vez mais, assim como a Duda falou, contribuir com outros alunos, com outros projetos, com mais pesquisa, porque a partir do momento que a gente entra nisso, a gente toma um gosto por querer saber cada vez mais. A gente tem a questão de se tornar curioso, tentar entender o porquê das coisas. Então, eu acredito que vai crescer cada vez mais esse sentimento. E a Letícia? Bom, meu desejo, né, é voltar a casa e poder transmitir o que eu aprendi. Então, eu tenho esse desejo de voltar como docente da UF. Eu espero um dia realizar esse sonho. E, como a Maria Eduarda falou, assim, quando a gente vê os alunos que nós contribuímos, né, orientamos também, co-orientamos, e eles se destacarem, apresentarem. Então, a Maria Eduarda tinha falado que nós iríamos participar da pesquisa, né, como alunas de graduação. A minha pesquisa ia ser a que o Jaime realizou. Então, eu passei do papel de realizar como graduanda para orientar como mestranda. Ajudar a orientar como mestranda. Ajudar a orientar. Então, assim, foi algo muito gratificante e que fez despertar. Eu já gostava de ensinar. E, assim, minha orientadora é um exemplo, né? Com certeza. Só quem conhece a professora Marcele. Exatamente. Eu espero um dia conseguir lecionar 10% do jeito que ela leciona, que transmite informação. Uma aula dela, assim, você não consegue nem piscar direito, porque você quer absorver, quer entender, e ela fala, e assim, é um ótimo E bota emoção exemplo nas palavras, e você entra na sincronia, né? E é tudo aquilo sobre fazer o que você gosta, né? Então, assim, quando você ama o que você faz bem feito, e
consegue contribuir. Tá certo. Pois eu queria agradecer a participação das 3 aqui no nosso podcast, nesse primeiro formato aí de trazer os alunos para contar um pouco das suas histórias, da sua vivência dentro do programa, das suas pesquisas, do que desenvolveram e como encaram isso e levam isso para a sua vida e o que desejam fazer depois. E agradecer a todos que assistiram a gente até aqui. E aguardem os próximos episódios aí. Espero ter, vou reforçar o pedido, outros alunos do mestrado ou doutorado aqui nessa bancada. Essa indireta aí foi muito indireta. E minha saudade sempre da Flávia, aqui, que nos deixou, né? Então, gente... Volta, Flávia, volta. Espero, agradeço a todos aqui e desejo vê-los em breve no próximo episódio. Até mais, gente.